4 irmãs para vir aqui da frente. Cada uma vai fazer uma oração. E a oração tem a ver com o tema de hoje. Eu vou pedir para a Cléia. Vou pedir também a... Deixa eu ver quem mais. Odileia, vou te dar um cadinho de trabalho. Isso não é trabalho, isso é prazer. Deixa eu ver qual outra irmã que eu vou chamar aqui, meu Deus, que possa orar para a gente. A irmã Lavinha, pode ser? Pode. Está faltando uma, né? Lia, eu estava na dúvida, vai fazer parte agora das orações, Lia. Amém. Nosso tema de hoje, minhas queridas, é o seguinte: Deus me deu, mas não é meu. Eu vou falar sobre uma reflexão sobre mordomia cristã. E dentro da mordomia cristã, nós temos, eu pesquisei, nós temos 3 recursos, que é o tempo, o talento e os dons e os tesouros. Cléia, eu vou pedir para a Cléia fazer uma oração breve sobre o tempo que Deus nos dá para louvar, para a gente se cuidar, para a gente ter todo um momento diante de Deus. A Odileia vai falar sobre o templo. O templo aqui é o nosso corpo, o cuidado que nós temos que ter com o que falamos, com o que pensamos. A nossa irmã Lia vai falar sobre os talentos que Deus dá a gente. E a nossa irmã Lavinha fala sobre os recursos, tá? Os recursos que Ele dá, o nosso alimento, a nossa roupa, tá bom? Então vamos lá. Oremos, irmãos. Querido Deus, nessa tarde tão especial, qual estamos aqui reunidas em Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua voz através da Tua serva, que falará sobre o tempo, Pai. E é tempo de colher, tempo de arrancar, tempo de plantar, meu Deus, porque o Senhor nos dá o tempo. E quando nós deixamos em Tuas mãos, Senhor, o Teu tempo é perfeito e é maravilhoso. Usa a Tua serva de forma plena, Senhor, para que ela fale, Senhor, aos nossos corações, tudo aquilo que precisamos ouvir, Pai. E que o Senhor ajuda-nos, Senhor, a ministrar bem o nosso tempo, para que nós tiramos sempre a melhor parte, Pai, para louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome e ver, Senhor, o Teu agir, Senhor, ainda que passamos por tribulações, por momentos difíceis, por cavernas, por situações que nos atingem, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que se deixarmos em Tuas mãos, o Senhor agirá no Teu tempo, e o Teu tempo é perfeito, Pai. Nós cremos nisso e entregamos tudo a Ti, Senhor, e prepara a nossa mente, os nossos corações para receber nesta tarde, Senhor, tudo que vem do Senhor, para que a nossa vida seja edificada e que possamos exaltar o Teu nome por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Pai. Nesse momento nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Use a tua serva, Senhor, de forma assim, plena, Pai querido. Dê a ela sabedoria, que tudo que ela explanar nessa tarde, Pai, seja para a edificação de cada uma de nós. Nós mulheres que somos mãe, que somos avós, muitas esposas, todas as nossas responsabilidades, Pai, nós deixamos diante do Senhor e pedimos a Tua orientação de forma maravilhosa nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por ter nos trazido até aqui, Senhor. Obrigada por cada irmão aqui presente, Senhor, e por aquelas que não puderam vir, Senhor, por alguma razão, que só o Senhor sabe, Senhor. Abençoe a todas elas, Senhor. Cuide de cada uma de nós, Senhor Deus. E neste momento, Senhor, oramos, Senhor, pelo tempo.
Nós confundimos, Senhor, associamos muitas vezes o templo a essas construções maravilhosas, feitas por mãos de homens, Senhor. Mas o Senhor não habita em obras feitas por mão de homens, Senhor. O Senhor habita em nossos corações. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, Senhor. Amém. E às vezes temos tanta dificuldade em pensar nisso, Senhor, porque é tão extraordinário que para a nossa percepção humana é difícil de entender, Senhor, que o Teu Santo Espírito habita em nós, Senhor. É maravilhoso demais, Senhor. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor é tão grande e poderoso, e mesmo assim temos acesso ao Senhor, nós tão pequenas e limitadas, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio. Eu oro, nós oramos em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós nesse momento, Pai, agradecemos pelos talentos que Tu dás a cada um, Pai querido, pois esses talentos não nos pertencem a Ti. Portanto, Senhor, muito obrigada por nos dar talentos e usar como Tu quiseres, Pai. Que a Ti seja aceita toda a honra e toda a glória, Pai querido, porque nada nos pertence, nós somos apenas mordomos e muitas vezes, Pai, não fazemos nada como Tu está querendo que seja feito. Por isso que possa ser aperfeiçoado o talento de cada um, Senhor, os dons que Tu dá a cada um, e que possamos ter consciência, Pai de amor, que esses talentos são Teus. Vem para nós trabalharmos, cooperarmos na Sua obra de acordo com a Sua vontade. Continua, Senhor, administrando cada talento para a Tua honra e glória, na Tua obra, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, que tudo seja de acordo com a Sua vontade e não a nossa. Oramos e agradecemos com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, continuamos na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Deus, por essa tarde, podermos estar aqui, ó Deus, para estudarmos um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a irmã Eda, que vai falar sobre mordomia, Senhor. São tantas coisas, Senhor, que o Senhor nos dá, e o que o Senhor pede em troca é tão pouco, e muitas vezes, ó Deus, assim mesmo nós falhamos. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Muito obrigada pelo Teu cuidado. O Senhor não tem nos deixado faltar nada, Senhor. O alimento, a vestimenta e as coisas, ó Deus, que às vezes a gente nem percebe. O ar que respiramos, a alegria de viver, o sol, a chuva, tudo, Senhor, vem das Tuas mãos. E as Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã. Se não fosse, ó Deus, isso, nós já teríamos sido consumidos, porque somos fracos, somos falhos, mas somos dependentes do Senhor. Como diz, ó Deus, na Tua palavra, a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguiram todos os dias da Tua vida. Muito obrigada por isso, Senhor. Nos ajude em tudo que devemos fazer, para que possamos procurar sempre fazer aquilo que Te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pais e irmãs, Amém. vou ver se eu dou conta, hein? Se eu não der conta, vocês me desculpem. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz, segue-me, vem.
amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas criador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me, em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me, vem teus cuidados me entregar. Segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Oh, deixa todo teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Mundo eu sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Amém. É como eu disse aqui, Deus me deu, mas não é meu. A gente aqui, isso aqui diz tudo, tudo. E às vezes a gente não para pensar, mas é a mais pura realidade. Tem pessoas que dizem assim, eu trabalhei, eu guardei dinheiro, eu comprei, o resto que se dane. Nada é de ninguém, tudo pertence ao Criador. E a mensagem de hoje da revista está na página 25, tá? E eu achei muito interessante que a figura que tem aqui na página 25 é uma figura de uma cuidadora cuidando de uma idosa. E eu achei muito interessante essa figura e o que a mensagem está nos trazendo. Quem escreveu a mensagem foi uma jornalista chamada Jaqueline. Eu até me lembrei de Jaqueline aqui, da nossa querida Jaqueline. Ela é uma jornalista e ela é do Rio de Janeiro. O que ela colocou aqui? Primeiramente, antes de falar o que ela falou, eu gostaria de falar para vocês o que é mordomia cristã. Mordomia cristã é a responsabilidade que temos em administrar os recursos de Deus, e para isso nós precisamos de sabedoria e fidelidade, pois iremos prestar contas a Deus. Então tudo que Ele nos dá, um dia nós vamos prestar conta a Ele. E a Jaqueline aqui no estudo, lendo o estudo dela, ela nos chama a atenção do que está acontecendo no mundo hoje. E o que está acontecendo no mundo de hoje, ela afirma que muitas pessoas, a maioria das pessoas, vivem de aparências. Ou seja, essas pessoas são estimuladas a viver para as redes sociais. Aqui ela faz uma críticazinha às redes sociais.
Então, ela quer dizer que o quê? Que essas pessoas acabam se expondo nas redes sociais e elas acabam também vivendo para ela mesma. Ela não consegue ter uma interação como nós temos aqui. Então, com isso, o coração dessas pessoas que vivem para si mesma, nos cliques da internet, nos que a gente mais ouve, né? Ela relata que com isso o coração dessas pessoas estão se perdendo no individualismo e na autorrealização. Aí essas pessoas passam a ignorar o próximo e o mundo à sua volta. E também essas pessoas vivem pensando só no seu bem-estar. E desta forma, elas estão fazendo exatamente o oposto do que Cristo nos ensinou. E aí, ela relata que Cristo se importava e se importa com os invisíveis da sociedade, aqueles que estão à margem da sociedade. Eu acho que em toda a Bíblia, né, a gente lendo, quando Jesus foi escolher os seus discípulos, ele não escolheu ninguém com sabedoria. Ele escolheu, acho que pelo coração, né? E ali então houve todo um preparo para esses homens se tornarem o que se tornou. E aí então, como ela fala aqui que Cristo se importava com os invisíveis, ela deixou para a gente Marcos 10, 43 a 45. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio para ser servido. Ele não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Aí ela pergunta aqui na revista: será que nós estamos dispostas a sacrificar tudo? Será que estamos dispostos a servir o próximo quando isso atrapalha os nossos planos? Os nossos planos, o nosso tempo, os nossos recursos. E aí Jesus nos deixa uma lição, que é a resposta para isso, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano está em Lucas 10, versículo 37, de 30 a 37. O samaritano parou sua jornada para socorrer um judeu que foi espancado por ladrões e jogado na beira da estrada. Passaram ali um sacerdote e um levita. Mesmo assim, passando e vendo a situação do judeu ali, machucado, sem poder caminhar, eles continuaram a sua jornada, a sua caminhada. O samaritano passou, olhou e socorreu o judeu. Levou esse judeu para uma hospedaria e pagou todos os gastos necessários para esse judeu. Vemos então aqui que esse samaritano, ele teve um ato de compaixão. E um detalhe muito importante: samaritano e judeus não se davam, eles eram rivais. Esse samaritano, ele não pensou em momento nenhum quem era o homem que ele estava ajudando. Ele simplesmente olhou para os ensinamentos de Jesus, que é ajudar o próximo, seja de que maneira for. E aí ele nos deixa aqui, na revista, um recadinho. Jesus nos diz: vá e faça o mesmo. Será que nos tempos de hoje nós faríamos isso? Eu posso dizer por mim, eu faria. Se eu visse alguém caído no chão e não podendo machucado, eu com certeza eu iria socorrer. A minha filha briga muito comigo por causa disso. A minha filha é uma pessoa bem mais radical, ela é mais
razão do que coração. E é por isso que ainda não se batizou, mas vai se batizar, tenho fé nisso. Ela diz: mãe, deixa de ser boba, a senhora não pode, a senhora não deve. Às vezes alguém para na rua para falar alguma coisa, para perguntar alguma coisa, para pedir uma ajuda, e a senhora vai, ajuda, ou leva, compra alguma coisa, pede um prato, uma quentinha, a senhora vai e faz. A senhora não sabe se de repente essa pessoa, porque nós estamos vivendo hoje numa sociedade de muita maldade. Mas independentemente disso, eu faço. Faço confiante que se Deus colocou aquela pessoa no meu caminho, é porque eu preciso fazer alguma coisa. Deus não coloca ninguém para nos fazer mal, porque eu sinto que Deus está olhando por mim. Então eu procuro fazer, apesar dela me corrigir constantemente. E já falei com ela: não adianta, eu sou desse jeito e vou continuar desse jeito. Então, minhas irmãs, o que acontece? Jesus então deixou a resposta no bom samaritano para a gente e disse aqui: vai e faça o mesmo. Nos tempos de hoje, será que a gente fazia esse sacrifício? Eu faria esse sacrifício. Aí a gente pergunta: esse sacrifício vai envolver o quê? Esse sacrifício vai envolver meu tempo, minha meta e meus recursos. E aí a gente para e pensa: meu Deus do céu, eu fiz uma meta, eu gastei tempo, eu me preparei e agora eu vou ter que abrir mão disso. Então nós temos que pensar bastante sobre isso. E aí então ela nos traz aqui um relato que eu achei maravilhoso. O relato é de um sacrifício de um cristão, tá? Esse cristão se chama Pedro Arieta. E aconteceu na Maratona de Boston em 2025, nesse ano. Foi verdade, um fato verídico. Pedro Arieta ganhou os jornais do mundo por um serviço sacrificial. Ele treinou meses e meses e ele queria concluir uma meta de 42 quilômetros em 2 horas e 40 minutos. Então, para ele era um tempo muito difícil e exigiu dele muito sacrifício. Então, o que exigiu dele? Preparação, treinos de corrida, fortalecimento, alimentação, fisioterapia, horas de sono, e conciliando com isso tudo, ele tinha o trabalho dele e a família. E ele estava preparado para a maratona. Quando Pedro estava na reta final da corrida, a poucos minutos de concluir, ele olha e avista um homem em um corredor caído. Ele logo pensou: aquele homem é alguém como eu que treinou para concluir a meta dele. E o que ele fez? Ele parou, chegou perto desse homem, levantou esse homem e colocou esse homem nos ombros e caminhou com esse homem até esse homem conseguir respirar e voltar a correr novamente. Os dois terminaram a corrida juntos. E aí, quando eles terminaram a corrida juntos, eles foram aplaudidos de pé para quem estava assistindo a maratona. E o tempo que ele teria que fazer eram 2 horas e 40 minutos. O tempo foi 2 horas e 41 minutos. Por 1 minuto, ele sacrificou tudo o que ele tinha feito, todo o trabalho dele. E aí então, meus irmãos, os repórteres
ficaram até assim, espantados, querendo saber o que esse homem fez, que loucura é essa? Ninguém faz isso. E todo mundo querendo falar com ele, entrevistar ele para saber o que tinha acontecido para ele poder naquele. Ele tinha tudo para ganhar. E aí então, os vídeos viralizaram na internet e o jornalista, quando conseguiu falar com ele, o jornalista perguntou a ele por quê. E aí ele dá uma resposta maravilhosa. Ele diz o seguinte, que quando ele viu aquele homem, ele disse que apontou uma seta luminosa naquele momento e ele enxergou o propósito de Deus para fazer o que Jesus Cristo faria. E aí, em suas diversas entrevistas, ele teve a oportunidade de testemunhar sobre sua fé e levar as pessoas a refletirem sobre o Evangelho, que nos desafia dia a dia a glorificar a Deus com tudo que somos, fazemos e conquistamos. Ou seja, ele perdeu uma maratona, mas ele ganhou vidas para Cristo. Isso era um propósito de Deus. Mais que ganhar uma maratona, que presente maravilhoso dele poder testemunhar para o mundo inteiro quem é Jesus Cristo. Agora, irmãs, nós vamos, eu não posso me perder, né? Eu quero ver com vocês o seguinte: para sermos boas mordomas ou bons mordomos, nós precisamos de 4 recursos ou 4 T's, que foi o tempo, porque foi Cleia que orou, e esse tempo é onde ela nos fala na revista, é onde nós gastamos nosso tempo. Nós estamos gastando nosso tempo em coisas que realmente edificam a Deus. Hoje nós estamos consumindo nosso tempo nas redes sociais. O tempo é precioso e o tempo é o único desses 4 que você não consegue recuperar. O tempo não volta atrás. Mas se você tiver um problema de saúde, você pode melhorar. Se você tem um talento, ou se você não tem, você pode passar a ter. E se você tem algum recurso, algum tesouro, algum bem, você pode, se você perdeu, você pode recuperar esse bem. Então, o tempo e é o que a gente precisa para realmente edificar o nosso Deus. E aí eu deixo Efésios 5, versículo 15 e 16. Jesus disse, portanto, sejam cuidadosos como vocês vivem e que não sejam como insensatos, mas sábios, aproveitando bem o seu tempo, o nosso tempo, porque os dias são maus. O segundo recurso é o tempo. Tempo aqui, a questão do tempo aqui é o nosso corpo, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então aqui nós precisamos cuidar do nosso corpo, físico e espiritual. E a gente cuidando do nosso corpo físico e espiritual, nós poderemos assim ajudar o nosso próximo. Aí na terceira carta de João, versículo 1 e 2 diz, amado, oro para que vocês tenham boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai a tua alma. O quarto T é os talentos e dons. Cada cristão deve usar os talentos no que possui, sabendo que foi o Senhor quem concedeu. Não podemos de forma alguma enterrar nossos talentos, mas devemos colocá-los a serviço de Deus e do próximo. E aí vem a parábola dos talentos, né? Onde aquele senhor chama os servos, e para um ele entrega 5 talentos, para o outro 2 e para o terceiro 1 talento. O que recebeu 5 talentos
multiplicou esse talento aí, ganhou mais 5. O que ganhou 3, a mesma coisa. E o que ganhou 1, por medo, por insegurança, ele fez o quê? Ele cavou um buraco e enterrou esse talento. E aí que eu quero chegar em vocês. Tá? Ele guardou esse talento. Quando o dono chega e pede contas, e quando pediu conta do primeiro, diz, olha, eu fiz isso, eu consegui servo bom e fiel, o segundo também servo bom e fiel, e no terceiro, eu com medo, com receio, podia ser roubado, podia perder e ter esse talento. Aí, irmãs, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: todas nós aqui temos talentos escondidos. E às vezes, por medo, por insegurança, você deixa de mostrar esse talento, de trazer esse talento para a gente. Se coloque disponível para Deus. Não enterre esse talento. Não esconda esse talento. Mesmo que você venha aqui na frente e que desafie um pouquinho, ou que você esqueça um trechinho de uma poesia, ou que você venha fazer uma reflexão, ou falar um versículo. Se você errar um pouquinho, esteja certo que ninguém vai te recriminar. Porque Deus está ali, Deus está cuidando. Então eu quero falar para vocês aqui, mulheres talentosas, vamos botar esses talentos para funcionar, né? Por exemplo, a irmã Teodora, eu não sabia que ela tinha essa voz, esse dom, esse talento. Nós temos ali a irmã Odileia, que tem um talento de visitas, de ir visitar. Isso é fazer, isso é mordomia cristã. Tem a Ana Paula, as meninas da cozinha que estão ali trabalhando, isso é mordomia. Quem está glorificando, a nossa irmã ali, que fala poesia maravilhosamente bem e que mente, que raciocínio que Deus deu a ela para ela poder chegar para a gente e falar coisas belíssimas. Então, vamos começar a colocar os talentos para funcionar. Vamos mostrar esses talentos. Eu estou convocando vocês para isso, tá bom? Eu, por exemplo, estou aqui falando para vocês. Eu não tenho talento nenhum. Porque o talento, quem dá é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Como Jesus Cristo capacitou os seus discípulos, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar entendimento e sabedoria. Basta você dizer, Senhor, eu estou disponível para a tua obra. Eu estou disponível para fazer. E aí você se consegue fazer. E aos poucos você vai melhorando. E isso sempre para a honra e glória de Deus. E vou falar também da parte dos bens e recursos, que é o tesouro, né? Os nossos recursos financeiros devem ser usados para a glória de Deus, para abençoar outras pessoas, outras vidas, sustentar a obra do Senhor. Nós cristãos devemos ser gratos pelo que recebemos, pois acreditamos que o Senhor é o Senhor do ouro e da prata. Ele é Jeová Jireh, Deus da provisão. Nada nos falta, irmão. Muitas das vezes nós passamos necessidades, nós passamos por necessidades por algum aperto. Às vezes, e tudo que acontece tem um propósito. Pode ter certeza disso. Eu falo isso porque eu tenho vivido isso. Tem coisas acontecendo e que eu não tenho resposta, e muitas de vocês também não devem ter respostas, mas não procure resposta. Ore e aguarde, porque Deus vai te trazer a resposta. E você vai entender. Lá na frente você vai entender esse propósito. Tá? Está sendo difícil agora para muitas aqui.
algumas pessoas aqui. Mas lá na frente, a vitória vem. Então, nós, como Deus é o Deus da provisão, nós não devemos de forma alguma colocar nosso coração no amor ao dinheiro. Em Mateus 6,24 diz: ninguém deve servir a dois senhores, porque ou há de abandonar-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Amigas, olha, problemas todos nós temos, situações difíceis todos nós temos, mas não podemos deixar de servir, não podemos deixar de clamar a Deus e pedir a Deus sabedoria, orientação, que Deus nos faça ser pessoas que ajudem o próximo, olhe para o próximo, olhe para aquele que está à margem da sociedade, e são muitos, e se nós podemos fazer, vamos fazer. Para concluir, eu quero deixar para vocês o seguinte: mordomia é um compromisso ou um estilo de vida. Mordomia também é reconhecer Deus como Senhor e dono de todas as coisas. Mordomia é valorizar o que é de Deus, a terra e tudo que nela há. Mordomia é valorizar o que é para Deus. Esse que é para Deus é o seu louvor, é a sua oração, é a sua ajuda ao próximo, tá? E mordomia é ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus e saber principalmente ser agradecido. Que nós, mulheres cristãs, possamos ser boas mordomas enquanto aqui nós estivermos, deixando de lado o que é passageiro e nos dedicando no que é eterno. Amém? Amém. Tá? Então é isso. Amém, né, irmãs? Amém. Entendemos que nós precisamos ser mordomos, né? De Deus, do nosso tempo, dos nossos recursos, abençoando a obra do Senhor. E para abrilhantar nesta tarde, nós vamos chamar o coro Júbilo. Vai cantar hoje para as irmãs, tá bom? Todo mundo coro Júbilo, rapidinho aqui na frente para a gente cantar. Tem ainda, 5 minutos. 5 minutos para a gente cantar.